Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um exercício aqui. Bem, aqui a gente tem o exercício 19, onde ele diz o seguinte: uma empresa projetou um ciclone com as dimensões abaixo, especificados para coletar partículas de um fluxo de ar a 70 graus Celsius e 1 atm. Velocidade do ar na seção de entrada do ciclone 15 metros por segundo. A massa específica das partículas sólidas é de 1,05 gramas por centímetro cúbico. Verificar a validade da seguinte afirmação: partículas com mais de 20 micrômetros são coletadas com eficiência superior a 99,5%. Bem, para esse exercício, então, ele está pedindo para a gente verificar a eficiência desse ciclone. No entanto, ele não fala qual ciclone que a gente está utilizando. Então, para você poder utilizar essas equações aqui, que são relacionadas a ciclone do tipo Lappel, primeiro você precisa determinar se esse ciclone de fato é um ciclone Lappel, Então, a gente tem essa figura do cremasco, onde que é a figura 8.9 do livro do cremasco, onde que a gente tem algumas informações com relação aos diâmetros, Ou melhor, relação aos diâmetros não, Essas cotas que a gente tem aqui relacionado ao equipamento, Então você vê, A gente tem, por exemplo, Vamos começar aqui pela primeira, O beta, Beta, ele equivale aqui a essa largura da entrada do equipamento. Diâmetro, próprio diâmetro do equipamento aqui, Então a gente tem esse valor representando o beta e esse valor aqui representando o diâmetro. Se o nosso cálculo der 0,25, nós temos um Lappel. Se ele der 0,20, nós temos Starmand. Se ele der uma coisa completamente diferente aqui, existem outros modelos, aí vocês vão ter que dar uma verificada na literatura para qual, representa as dimensões que vocês têm aqui no exercício, É claro que os ciclones, eles diferem também visualmente, Então, aqui vocês também podem ter uma ideia, Nesse exercício você tem o desenho, a figura esquemática aqui do equipamento. Nem sempre vai ter isso, às vezes tem só as dimensões, Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai se calcular esse beta, Esse beta aqui sobre o diâmetro, Você vê que o valor do beta equivale aqui a 140. Então a gente tem 140 milímetros dividido por os 550 do diâmetro do equipamento. Isso aqui vai dar aproximadamente 25, Ele vai dar 0,2545. Então, um valor aqui que se aproxima bastante de um ciclone aqui do tipo Lappel, Vamos fazer mais uma também, vamos utilizar essa aqui, Alfa sobre D. O alfa é essa cota aqui que representa, a altura, da entrada do equipamento. Então, por exemplo, se você tiver alfa sobre D, e esse alfa, representando para nós aqui 275 milímetros, dividido por o diâmetro, 550, você vai ver que esse valor aqui vai dar 0,5. Vocês podem fazer os outros cálculos, a gente tem diversas informações aqui nessa figura, vocês podem ir calculando para verificar se os resultados batem de fato com o Lappel. Eu já vou aqui determinar que esse ciclone é um ciclone do tipo Lappel, então, para nós prosseguir nos exercícios, Vamos voltar. Outra informação que a gente precisa, são as informações relacionadas a propriedades do fluido. Aqui no exercício foi mencionado, que a gente tem essa separação aqui, do gás sólido, Você tem um ar a 70 graus e 1 atm, mas não informa quais são as propriedades. A gente vai ter que pegar em tabela, A tabela que eu estou utilizando é a tabela do livro do Incropera, Tabela A4 aqui, do livro do Incropera, onde ele tem as propriedades termofísicas dos gases à pressão atmosférica, que é exatamente o que a gente tem. Para 70 graus Celsius, a gente tem a informação que ele equivale a 343 Kelvin. Então, a gente não tem esse valor, a gente vai precisar interpolar. Então, fazendo a interpolação aqui da densidade do gás, nós vamos ter em quilograma por metro cúbico o valor de 1,018. E para também 343, nós temos a viscosidade dinâmica do ar sendo 204,9. Se atentem aqui que a gente tem a viscosidade dinâmica vezes 10 na 7, Isso aqui, vocês têm que dar uma cuidada aqui na hora de verificar o resultado. Então, o valor que a gente vai ter ali, arredondando, 2,05 vezes 10 na menos 5 quilogramas metro segundo, Bem, outra informação que a gente tem aqui, Bom, primeiramente, a gente vai verificar a eficiência do equipamento, A eficiência desse equipamento, a gente vai precisar
utilizar essa equação, a única coisa que a gente não tem é o diâmetro de corte aqui, né? Ou o diâmetro crítico da partícula, tá? O diâmetro crítico, né, é dado por essa equação. Veja que das informações que a gente tem aqui, a gente tem esse 10, tá? Nem sempre nos livros ele vai vir indicado 10. Às vezes você pode ter 2 vezes NE, né? Sendo que NE é o número de voltas que a partícula dá aqui no equipamento, né? Então veja que a partícula entra aqui, né, no equipamento, depois ela vai fazer aquele movimento helicoidal, né? E esse movimento aqui, se tiver as dimensões corretas, né, tudo padronizado conforme o ciclone do tipo Lápio, ele vai dar 5 voltas aqui dentro, tá? E essas 5 voltas representam esse 10. Então, por isso que muitos livros optam, né, já assumindo que o ciclone é do tipo Lápio, já informa aqui direto, né, em vez de colocar 2 vezes o NE, já coloca 10, tá? Então, é só mais um detalhe aqui com relação à equação. Então, a gente já pode calcular, né? Para calcular a eficiência precisamos do DPC, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser isso. Então, diâmetro de corte vai ser a raiz, né, de 9 vezes a viscosidade dinâmica, 2,05 vezes 10 na menos 5 kg metro segundo, né? Vezes o W. O W aqui para nós representa o valor do beta, né? Mas vamos passar esse 140 aqui para metro, né? Então isso aqui vai dar 0,14. Isso aqui então dividido pelo rodo sólido, né? 1,05, né? Então a gente tem 1.050 kg por metro cúbico menos 1,018 vezes o 10, né, que eu mencionei ali. A velocidade de entrada no equipamento foi dada, né, 15 metros por segundo, vezes π, tá? Então, tudo isso aqui elevado, né, na meia. Bom, o valor aqui para o diâmetro de corte, né, ele vai dar, na parte de cima, 2,58 vezes 10 na menos 5, né, dividido aqui por 4,94 vezes 10, aqui nesse caso aqui na 5, tá? Na 5 elevado aqui na meio. Bem, esse valor então vai ser igual a 7,23 vezes 10 na menos 6 metros, né? Tá? Então, tendo o valor do DPC, a gente pode calcular a eficiência, né? Que é dado aqui por eta igual a 1 mais 1,25 dividido pelo diâmetro da partícula, né? Que é dado aqui, 20 micrômetros, né? Então, vai ser 20 vezes 10 na menos 6, dividido por o DPC que a gente acabou de achar, né? 7,23 vezes 10 na menos 6, tá? Isso aqui elevado na 2,64 e ainda, né, tudo isso aqui elevado na menos 2 terços, tá? Bem, essa parte interna, vou reescrever, né? Então, eta vai ser igual, né, a 1 mais, né, essa parte interna aqui vai dar 0,4519, 0,4519, elevado na 2,64, elevado na menos 2 terços, tá? Onde, então, esse valor aqui vai dar 0,9257, tá? O que, né, representa para nós aí aproximadamente 92,5%, né, por cento. Então, a pergunta que nos foi feita, né, validar essa afirmação aqui, de que partículas, né, com 20 micrômetros têm uma eficiência superior a 99, então isso aqui é falso, né? A gente tem uma eficiência de 92,5, né, para essas partículas aqui, né, de 20 micrômetros, tá? Então, para esse exercício era isso, a gente verificou a eficiência desse equipamento e determinamos, né, quanto que era
de fato, né, a eficiência dele. Então, exercício 19 era isso. Até a próxima. Valeu!